primeira o povo já entendeu. Então, olha lá, povo, um breve relato que é começando assim, o que é essa história de internacionalização, onde começou e por que a gente vai estar falando disso agora. Então, uma coisa importante, a internacionalização começou há 2 décadas atrás, na verdade em 2000, só que tinha um outro nome que chamava Educação Internacional, era mais utilizado nas universidades, então o mote de internacionalização sempre foi para os cursos de graduação e pós-graduação, tanto lato sensu como estrito sensu, né? Tanto pós-graduação simples como aquela parte de mestrado e doutorado. E o que tinha nessa parte de educação internacional? Eles falavam, a gente trabalhava muito com estudo no exterior, então o aluno da graduação ele podia fazer o curso dele fora do país, podia fazer metade do curso ou o curso inteiro fora do país, tanto da graduação como da pós-graduação. Uma outra coisa que fazia parte dessa educação internacional era a questão de orientação de estudantes estrangeiros, então a gente tinha a possibilidade de receber os alunos para vir estudar no Brasil. O principal mote disso, então, era o intercâmbio de estudantes, não só de estudantes, mas também de funcionários, mas sempre funcionários de universidades, funcionários de institutos, mas sempre vinculado ao terceiro grau, né, ao nível de graduação. Para completar essa educação internacional, tinha como parte principal o ensino voltado para o desenvolvimento. E tinha também a questão de estudo de áreas específicas. Como a gente falou em áreas específicas, nasceu uma outra visão, né, que era a visão, então, de internacionalização no Brasil inteiro. Pode mudar, Ragnar. Bom, com isso, em 2020, 2021, essa parte de internacionalização foi estendida para o Instituto Federal de São Paulo. E aí chega no Instituto também com a proposta de internacionalizar a educação superior, certo? Então, assim, a maioria de vocês que estão aqui com a gente são do curso técnico, e aí quando a gente começou a conversar em internacionalização, eu comecei a pensar assim, ué, o Instituto Federal de São Paulo, na sua maioria, tem que ter 50% dos cursos voltado para o curso técnico, né? Para a modalidade de ensino técnico. Então, por que a gente vai fazer internacionalização e dar essa oportunidade só para graduação? Pode passar, Ragnar. Aí vem o desafio da gente enquanto Instituto Federal Campus Itapetininga. Então, qual seria o desafio? A gente conseguir estender a internacionalização para os cursos técnicos, tanto concomitante subsequente, como os técnicos integrados, e ainda incluir o nosso curso que provavelmente abra em breve, que é na modalidade EJA. Por quê? Porque aí a gente consegue atender todo mundo, né? Não só a graduação e a pós-graduação. Bom, mas aquilo que eu falei para vocês, isso é um desafio. Por quê? Porque até então todo mundo olha para a internacionalização como sendo a graduação. Então, hoje, a gente já tem vários acordos para a graduação e para a pós-graduação. A gente ainda não tem acordo para curso técnico, né? Mas é essa a proposta que a gente tem daqui para frente. Pode passar, Raina. Então, aí que nasce essa janela de oportunidade. Bom, se a gente tem 50% do campus que está na modalidade técnica, então, qual é a proposta? É colocar o Instituto Federal num cenário internacional. E, diga-se de passagem, a gente já começou com isso. Vocês lembram, não sei se vocês conhecem, mas a gente já conseguiu enviar uma aluna para fazer um curso, para fazer, na verdade, um intercâmbio no Japão, que era entre escolas técnicas. Né? Então, uma aluna do curso técnico em informática ficou uma semana no Japão fazendo esse intercâmbio. Só que o que acontece com esse tipo de intercâmbio? Esse tipo de intercâmbio, ele possibilitava a ida só exclusivamente de alunos
que estavam no integrado. E aí, mais uma vez, a gente deixava alguém de fora, que eram os alunos do concomitante e do subsequente. Com essa proposta agora, a ideia é que a gente consiga fazer internacionalização para todo mundo. Então, está no técnico, está no subsequente, está matriculado em extensão, ou seja, é aluno do Instituto, é aluno ou aluna do Instituto Federal de São Paulo, então faz parte do nosso projeto de internacionalização. Então, com isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a fortalecer cooperação para todos os níveis e principalmente para o técnico e profissionalizante, intensificando e ampliando as parcerias com relação a questões acadêmicas. Por quê? Porque fora do país, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, quando a gente fala em curso técnico, esse curso está muito vinculado ao que o aluno vai fazer depois. Então, eventualmente, a possibilidade da gente internacionalizar um curso técnico e o aluno ter a possibilidade de fazer uma graduação fora do país é muito grande, principalmente porque ele já vai ter conhecido quais são os trâmites naquele país. Qual é a função da Arinter nesse caso? Então, qual é a minha função como assessora internacional? É conduzir esse processo e acompanhar essas atividades, desde o início da proposta que a gente vai fazer para o local onde a gente queira fazer essa parceria e esse intercâmbio, até a volta desse aluno, porque a ideia é que ele vá, faça a internacionalização e volte com experiência para conseguir aplicar aqui no país. Isso também contempla a parte de estágio profissionalizante, que normalmente as pessoas fazem esse estágio, que é o estágio de 1 mês, na época de férias. Né? Agora tem uma diferença, que as nossas férias não batem com algumas férias dos alunos da Europa, mas isso para a gente é muito interessante, porque a gente consegue pegar o último mês deles estudando junto com eles e depois retorna. Pode passar, Ryan. Bom, então que tipo de acordo que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer acordos com high school para que os alunos do ensino médio e técnico consigam fazer 1 ano fora do país e volte para terminar o colégio aqui. A gente vai fazer parceria com escolas técnicas direto, que são para os alunos do concomitante subsequente, para ele ir fazer um período fora e voltar, e com empresas também que estão vinculadas a essas escolas e que possibilitariam um estágio técnico para esses alunos. Pode passar, Rainer. Bom, para que seriam esses acordos, então? Esses acordos têm como ideia principal justamente permitir que o aluno consiga, tanto do ensino médio quanto do ensino técnico, fazer uma parte dos seus estudos no exterior e para conhecer cultura, a experiência dos alunos de lá, conviver na escola, conviver na comunidade, na família, e entender como é que funciona a educação fora do país. Né? O que isso traria de importante para a gente? Traria muita experiência, tanto linguística, porque provavelmente a gente vai fazer essa parceria com um país que não seja de língua portuguesa, nada impede que sejam países de língua portuguesa, mas a grande maioria dos caminhos que a gente tem são para países com outras línguas, então além de tudo, ainda teria a possibilidade de aprender e praticar uma língua estrangeira. Pode passar, Ragnar. Bom, como é que é composto esse acordo? O acordo, na verdade, a gente faz um documento que é como se fosse um memorando, uma carta de intenção. Normalmente essa carta é assinada pelo reitor da nossa instituição e pelo reitor da instituição do país onde nós fizemos o convênio. Logo em seguida, esse documento volta para o Brasil, a gente passa pela parte jurídica do Instituto Federal, o reitor assina e aí a gente finaliza esse acordo. Depois daí, a gente já consegue fazer o envio de aluno e trazer aluno da universidade do outro país para o Brasil. Pode passar, Raine.
Bom, com tudo isso, na verdade, a gente tem que foi proposto pela central da gente, né, pela assessora, que fica lá na reitoria, um planejamento estratégico. E aí cada campus desenvolve o seu planejamento estratégico. É claro que a gente não vai conseguir desenvolver tudo de uma vez, mas a gente já tem algumas fases em vista para a gente começar a desenvolver, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Pode passar, Rainer. Bom, então a gente está chamando de PEI, que é Planejamento Estratégico de Itapetininga. A fase 1, os procedimentos. A gente vai começar com alunos dos cursos médio e técnico. A gente vai trabalhar com a parte de intercâmbio de férias, que seria os curso de línguas nas férias, e com o estágio técnico nas férias também. Então, essas são as 3 modalidades que a gente trabalharia. E para que a gente consiga desenvolver essas modalidades, a gente precisa de algumas coisas. Pode passar, Raia. Bom, então o passo 1 seria a primeira coisa. Se a gente está falando de internacionalização, se algum aluno resolver fazer esse intercâmbio, e se esse intercâmbio não for na América Latina, não for no Mercosul, nos países que pertencem ao Mercosul, a primeira coisa que a gente tem que ter é um passaporte. Então, o nosso primeiro passo seria a campanha Passaporte para o Mundo, que a gente vai trabalhar em agosto, outubro, dezembro de 2020 e depois março e maio de 2021. A segunda parte seria a ofertas contínuas de curso de línguas para vocês. Por quê? Porque a gente precisa ter um nível de inglês, um nível de espanhol, um nível de italiano, francês, alemão, para a gente conseguir dar o primeiro passo com relação à internacionalização. Esses cursos são todos gratuitos, vão ser oferecidos pelo nosso campus mesmo. A ideia é que a gente comece os primeiros cursos em agosto de 2020. Esse curso tem duração de 200 horas, e aí vocês já teriam um aprimoramento para quem já fala, e para quem não fala, um início com relação à questão das línguas. Pode passar, Raia. O segundo passo, a gente pressupõe que o aluno já está com passaporte, o aluno já está com nível de língua, e aí a gente começa a trabalhar uma parte de currículo, né, que está vinculado ao PPC do curso de vocês e está vinculado às aulas que a gente tem diariamente em cada curso. Qual seria a proposta? A proposta é a gente começar a fazer uma imersão. Então, o que seria isso? A gente escolheria um professor que trabalharia junto com a gente pegaria um conteúdo da disciplina para começar, e a gente ministraria uma aula no semestre já numa outra língua, junto com o professor. Então a gente já ia começar a fazer a imersão com vocês para vocês entenderem como é que funcionaria e como é que vai funcionar caso vocês façam o intercâmbio em um outro país. Depois disso, aí vai para uma parte mais individual, que é quem são esses alunos que realmente querem fazer intercâmbio, estão dispostos a fazer intercâmbio e que já estão fazendo esse trâmite junto com a gente da Arinter para conseguir fazer o intercâmbio. A gente identificando esses alunos precisam fazer um teste de classificação de nível, que é uma classificação internacional, porque a gente precisa determinar e mandar isso para o país, dizendo assim: olha, o meu aluno tem um nível básico, o meu aluno tem um nível intermediário. O aluno consegue falar, ele consegue escrever, ele consegue acompanhar a aula. Então, aí, esses alunos precisam passar por essa prova. A gente, numa primeira ideia, a gente queria que todos os alunos do campus fizessem esse teste, né? Só que esse teste, na verdade, ele tem um custo para a instituição. Então, não adianta a gente fazer o teste para todos os alunos e desses alunos só 10%, 20%, 30% participar do intercâmbio. É claro que a gente gostaria que todos participassem, né? Mas a gente sabe que não existe a possibilidade no momento. É claro que também a gente vai buscar muito isso com relação
o máximo de aluno possível que consiga fazer o intercâmbio, consiga conhecer outras experiências. Pode passar, Raia. Bom, aqui eu deixo para vocês o contato da Arinter, né? Então a gente tem o e-mail que é arinter.itp@gmail.com. Já deve estar para sair o e-mail oficial da Arinter. Depois, assim que sai, a gente passa para vocês. Por enquanto, a gente está com o e-mail do Gmail. No site do campus, a gente tem uma aba também que a gente vai começar a colocar algumas informações com relação a cursos, com relação a intercâmbio, com relação à avaliação, a provas. Então, eu ia pedir para que vocês sempre visitassem a aba Arinter para vocês terem mais informação. Pode passar, Ragnar. Eu agradeço o espaço que me foi cedido para conversar com vocês um pouco. Essa eu espero que seja a primeira de muitas. Eu já cheguei a passar em algumas salas fazendo propostas, mostrando o que a gente tinha, mas agora a gente está com a ideia de fazer de fato de forma estratégica para que vocês tenham mais oportunidade para usufruir daquilo que o Instituto Federal tem e que a gente ainda não está usando. Então, a ideia é, de fato, a internacionalização para os cursos técnicos também. Pode passar, Ragnar. Obrigada e qualquer pergunta, estou aqui à disposição. Adriana, muito obrigada pela apresentação. Eu não sei se você consegue ver o bate-papo, tem 3 perguntas dos alunos já. E aí eu acho que conforme você for falando vão surgir mais perguntas. Eu só vou pedir para a gente ficar no máximo uns 10 minutos em perguntas. A Adriana disse que talvez essa seja a primeira de muitas, essa com certeza será a primeira de muitas conversas, porque é um assunto extremamente importante e relevante na formação integral dos nossos alunos aqui do Instituto Federal. Então, você consegue ver o bate-papo, Adriana, ou quer que eu leia para você as perguntas? Carol, eu consigo ver, mas acho que como passou muito, se você quiser Tá, dar vamos uma lá. lida. Ok. A primeira que eu vi aqui é do Mário. Ele perguntou se o curso de línguas seria presencial ou EAD. Mário, nesse momento o curso será EAD, mas é um curso bem diferenciado. Vocês vão perceber na hora que vocês entrarem no curso que ele tem uma iniciativa bem interessante, porque a gente trabalha com uma história, na verdade, então você acaba sendo parte dessa história. Eu acho que é um curso bem interessante. Então, nesse primeiro momento, por causa da pandemia, a gente vai trabalhar com o curso à distância. Esse curso à distância vai ficar sempre no ar para vocês todos os semestres. A gente conseguindo voltar às aulas, aí a gente começa a ter alguns cursos, alguns módulos presenciais. Beleza, aí tem 2 perguntas, né, tanto do Luiz Antônio quanto da Bia, né, sobre a questão desses cursos, se eles podem ser feitos por alunos de graduação também. Sim, eles podem ser feitos para os alunos eles podem para qualquer aluno do Instituto Federal. Lembrando que eu falei hoje da internacionalização do curso técnico, porque a internacionalização da graduação ela já existe, ela já faz parte do nosso pacote. Então, significa que os alunos de graduação eles já estão contemplados. Quem não estava contemplado ainda eram os alunos do técnico. Então, por isso que eu não firmei, não fiz a apresentação voltada só exclusivamente para os alunos de graduação. Até porque os alunos de graduação eles já passaram por Ciências Sem Fronteiras, né? Ou seja, isso já está consolidado. Mas caso a gente tenha, e eu já vi que tem alunos da graduação aqui junto com a gente, pode ficar tranquilo que isso para vocês já está contemplado. O que é novo é a internacionalização para o curso técnico. Então, sim, todos os alunos do Instituto Federal, inclusive os alunos de FIC, os alunos de formação continuada, eles têm direito a fazer esse curso à distância de 200 horas.
Aí tem outras perguntas, Adriana, relacionadas à questão se vai ser feita a análise do IRA, né, que é o índice de rendimento do aluno, para o intercâmbio, e como vários alunos perguntando como se inscrever no intercâmbio. Ah, legal. Então, o IRA, na verdade, era um grande problema que a gente tinha. Não sei se vocês lembram, os alunos que são do curso técnico, porque quando apareciam as propostas, sempre falava assim: olha, a gente vai pegar o IRA maior do campus e depois esse IRA, o maior do campus, ainda vai concorrer com o estado inteiro, e aí só os 5 primeiros do estado que vão conseguir participar do intercâmbio. Com essa proposta de planejamento estratégico do campus, a questão do IRA vai funcionar só exclusivamente para cooperação, para acordos que a gente tenha só exclusivamente para técnico integrado que peça o IRA. Então, agora, o que mudou? Mudou assim, se você quiser concorrer para esse que é o IRA maior do campus e depois concorrer com o estado inteiro, você pode, não tem problema nenhum. Mas, além disso, a gente vai ter um processo de internacionalização para todos os outros alunos, né? Que é assim, olha, você é aluno do Instituto Federal? Sou. Você tem interesse em fazer intercâmbio ou em fazer a internacionalização via currículo? Ou um pouco mais para frente, que vai ser na fase 3, ter a dupla certificação, que é ter o diploma daqui, da graduação do Brasil, do Instituto Federal, e a graduação do país que você foi fazer a outra parte do teu curso? Sim, tenho. Ah, tá bom. Então você pode fazer isso também, independentemente da tua nota de IRA. Qual é a próxima, Carol? Como se inscrever? Como se inscrever e estimativa de quantidades de vagas. E se os alunos concluintes podem fazer também, Adriana? São 3 perguntas. Então, os concluintes podem fazer. Agora, o que a gente diz sempre é o seguinte, né? Com relação ao intercâmbio vinculado ao curso técnico, quem está no último semestre pode fazer, e tudo isso o trâmite tem que sair enquanto ele está matriculado. Esse é um problema, né? Porque assim, esse calendário da gente esse ano tá complicado, mas vamos deixar as complicações de lado, então a resposta é sim, o concluinte pode fazer. Depois tem uma outra resposta com relação ao concluinte, que é o seguinte: o egresso, que é o aluno que já formou, ele continua fazendo parte da nossa comunidade, que é ex-aluno do Instituto Federal. Então, sempre vai ter o curso de línguas que está vinculado à extensão. Então, automaticamente, por mais que ele já esteja formado, ele consegue estar fazendo os cursos de extensão e ele volta a ser aluno, né? Aí é um outro intercâmbio, aí é um intercâmbio diferente, né? Que pode ser um intercâmbio voltado, que mais para frente também a gente vai falar isso, porque e aí está mais vinculado aos alunos do ensino médio e os alunos que vão prestar a universidade, que é a possibilidade de fazer a prova internacional, que é como se fosse um Enem internacional. Então, existe sim a possibilidade de fazer isso. Com relação a como se matricular no intercâmbio, na verdade, o intercâmbio não é uma matrícula, o intercâmbio é um interesse. Né? Então, quando o aluno mostra esse interesse, a gente vai sentar para conversar e falar assim: tá bom, você quer fazer intercâmbio para onde e o quê? E aí a gente tem um roteiro de como procurar, o que ele gostaria de fazer, aonde que a gente vai para encontrar isso, e isso é um trâmite. Quanto tempo demora esse trâmite? Depende do aluno, porque a gente passa todas as informações e a gente acompanha. E metade do intercâmbio vai do interesse do aluno de trabalhar junto com a gente para a gente ir atrás e encontrar esse lugar para ele fazer o estudo dele fora do país. Respondi todas, Carol, tá faltando alguma? Sim, não, todas foram respondidas. Ragnar? Oi, tem acho que uma estimativa de quantidade de vaga, mas eu acho que isso depende, né? Na verdade não tem, né, quantidade de vaga, porque como são processos individuais, né, cada universidade vai dizer, cada escola técnica vai dizer, olha, esse ano eu consigo receber 2. Aí eu falo, ah, tá bom, temos aqui 2.
esse ano eu consigo receber 5, porque lembrando que a internacionalização é uma via de mão dupla. Então, normalmente, se a gente oferece 5 alunos para ir para um país, a gente fala que a gente tem 5 vagas para receber esse aluno aqui, porque automaticamente você está saindo da sala e a gente estaria trazendo 5 pessoas para cá. Não significa que tem que ser assim, né? Saiu um, vem um. Não significa isso. Mas, eventualmente, a gente também faz essa proposta para escola ou universidade fora do país. Ok. Bom, enquanto ainda, se alguém está... A Tati está entrando em contato. Como entrando em contato para mostrar meu interesse, eu acho que é naquele e-mail, correto? arinter.itp@ifsp.br. É isso, né, Adriana? Adriana? Ragnar, Carol, a gente está com um e-mail ainda que não é o oficial com o IFSP. A gente só está com o e-mail do Gmail. Eu tô... Ah, perdão, eu não O Leandro é vai Gmail. colocar no chat, tá, gente? O e-mail, arinter.itp@gmail.com. Gmail, perdão, é a minha confusão. Depois a gente pode até providenciar um e-mail oficial também, enfim. Mas eu já não para de chegar as perguntas aí. Existe algum tipo de ajuda de custo? Essa é a parte mais interessante, né? Tudo isso depende da parceria. Existe sim. A aluna que já foi para o intercâmbio para o Japão, ela foi com tudo pago e ela ainda recebeu uma bolsa que foi um valor para ela gastar em viagem. Quando ela chegou no Japão, ela ainda recebeu um valor da escola técnica que ela estava para conseguir gastar lá. Então, a ideia desse tipo de intercâmbio em Instituto Federal é que o aluno não tenha gasto, exceto com documentos pessoais. O que seria esse documento pessoal? O passaporte. Então, o Instituto Federal não paga o passaporte para o aluno. O restante dos custos relacionado a estudo, quando a gente fecha a parceria, subentende-se que isso estará dentro do acordo. A menos, é claro, né, que o aluno escolha um lugar para fazer parceria, onde a gente não consiga vincular o pagamento da ida, o pagamento do estudo dele lá. A ideia inicial é sempre que não tenha custo para o aluno e que o aluno arque com o custo só exclusivamente do documento pessoal, que seria o passaporte. Mais alguma? É possível consultar a lista de países ou instituições válidas? Acho que conforme vai sendo feita a parceria, né, Adriana? Desculpa, não escutei, Carol. O Mário está perguntando se é possível consultar a lista de países ou instituições. Existe alguma lista nesse sentido? Eu acho que é uma questão de convênio, parceria com as instituições, né? Essa lista. Então, para graduação, para nível de graduação, a gente tem sim uma lista, porque as parcerias já estão feitas, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na América Latina. A maioria das nossas parcerias ficam na Europa. Então, tem sim essa lista, eu posso passar depois para vocês. Essa lista é atualizada constantemente. Então, na verdade, não é uma lista. Eu posso indicar quais são os que a gente tem, mas sempre está subindo outras universidades. No caso dos cursos técnicos, isso não existe a lista ainda. Essas são as primeiras parcerias. A gente já tem a parceria com o Japão, mas é para o integrado. E para os cursos concomitantes, a gente tem que criar essas listas com base no interesse dos alunos. Adriana, eu coloquei aqui no chat uma sugestão, né, que na página ali do nosso campus da Arinter, colocar essa lista, né, de parcerias, de instituições, que daí o aluno, quando tiver interesse, ele consulta ali na página do campus. Interessante, Carol. A gente está faltando só a última atualização, porque tinha alguns convênios
a gente estava para fechar e quando começou a pandemia deu uma parada e agora já retornou. Então, são alguns convênios com a Itália, que eu acabei de. Acho que há uns 2 meses atrás a gente mandou o memorando, aquela carta de interesse, para Bérgamo. Então, provavelmente, voltando das férias, a gente já consegue colocar a lista mais completa no site.